De pé como estamos, Marcos, capítulo de número 2, nós estamos numa série do Evangelho de Marcos. Hoje pela manhã já refletimos sobre esse texto e agora pela noite novamente refletiremos sobre esse texto da Palavra de Deus. Mas nenhuma mensagem é igual à outra. Toda mensagem tem uma tônica, tem uma ênfase diferente. E Deus te trouxe aqui hoje à noite porque Ele deseja falar ao seu coração. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Deus te trouxe aqui. Hoje é a sua noite. Este é o seu momento. Esta é a sua hora. Deus vai tocar em você. Deus vai curar você. Deus vai renovar você. Deus vai transformar você. Deus vai atrair você. Deus vai começar algo novo na sua vida e na sua história. Marcos capítulo de número 2. Marcos capítulo de número 2. A partir do versículo 23. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode também acompanhar no telão, Evangelho de Marcos capítulo 2, a partir do versículo de número 23. O texto sagrado diz assim, vamos juntos, estão prontos, amém? Estão prontos, amém? O texto diz assim, Marcos 2 e 23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Capítulo 3, verso 1. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para eles, para os que estavam à sua volta, e profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero te dar 1 minuto para silenciosamente você orar por você. Você vai orar assim: Senhor, fala comigo nesta noite. Eu queria te dar um tempo para você orar pela pessoa que está ao seu lado. Silenciosamente, ore por alguém, diga: Senhor, abençoe esta pessoa que está ao meu lado. Fale com ela agora.
Ainda silenciosamente, eu quero pedir que você ore por mim. Simplesmente ore e diga: Senhor, usa o pastor nas tuas mãos como instrumento para falar ao meu coração. Pai, eu te agradeço por esta noite, por sermos uma igreja família e por estarmos iniciando nova semana na tua presença. Agora eu oro pelos teus filhos e filhas reunidos aqui. Cada um de nós temos uma necessidade, cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos as nossas lutas e as nossas dificuldades. E nós estamos reunidos aqui no nome poderoso do Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor fala através da tua palavra. Por isso te pedimos que esta noite não seja diferente, que o teu nome seja glorificado, vidas edificadas, corações quebrantados, mentes transformadas. E que ao final desta reflexão fique claro, fique cristalino, de que tudo é sobre Jesus, nada sobre nós, tudo sobre Jesus. Tudo sobre sua morte e ressurreição, tudo é para a tua glória, tudo é para o teu louvor. Repreende todo espírito que não provém de ti, todo espírito que não provém da tua presença, seja queimado agora, repreendido agora. Que o teu nome seja adorado e glorificado no nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, por favor. O tema da reflexão hoje à noite, como foi o da manhã, é: Jesus se importa com você. Você pode repetir comigo esse tema, vamos dizer juntos? Jesus se importa com você. Esses dois textos, eles contam dois acontecimentos, dois episódios. Primeiro, narra Jesus e seus discípulos recolhendo espigas num milharal. O segundo texto nos narra a cura de um homem com as mãos atrofiadas na sinagoga. Aparentemente, são dois acontecimentos sem muita relevância. Talvez você até pergunte, questione: pastor, o que tem a ver comigo? Discípulos recolhendo espigas no milharal e Jesus curando um homem com a mão atrofiada dentro de uma sinagoga. Esses dois acontecimentos, eles são de suma importância e relevância para nós, porque eles simbolizam duas visões de vida, duas maneiras de olhar a vida. Quando você olha a vida pela lente dos fariseus, dos religiosos, a vida se torna pesada. A maneira como os fariseus encaram a vida é pelo viés religioso, do peso, da cobrança, do legalismo, da imposição de regras, tradições e sistemas. Quando você olha a vida pelas lentes do Senhor Jesus, você enxerga a graça. E há um contraste aqui. Os fariseus querem impor uma tradição. Jesus manifesta a graça. E a graça manifestada por Jesus aqui me autoriza a dizer hoje à noite, para você que está aqui, ou para você que está conectado pela internet, que Jesus se importa com você. Esta é a frase desta noite. Jesus se importa conosco. De onde eu tirei isso do texto? Quais são os princípios que o texto nos ensina para embasar esta verdade?
de que Jesus se importa com você. Primeiro ponto desta reflexão é que Jesus prioriza pessoas. Jesus prioriza você. Para Jesus, pessoas são mais importantes do que regras, do que tradições, do que estruturas. Porque, afinal, Jesus morreu por pessoas. Jesus derramou seu sangue por gente. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na verdade, os fariseus, neste texto, de novo eles aparecem, e se você está conosco no Evangelho de Marcos, você está observando que os religiosos estão sempre aparecendo. De novo eles aparecem e eles estão preocupados com uma tradição de guardar o sábado. Por que era importante para eles guardar o sábado? Porque guardar o sábado é ainda e era o coração da religião judaica. Nos dias de Jesus, uma pessoa que não guardasse o sábado, ele era considerado, inclusive, traidor da nação judaica. O sábado se tornou uma lei, uma tradição pesada para os judeus. Algo que Deus criou para o descanso. O princípio do sábado é verdadeiro. Um dia da semana para você descansar. Algo que era bom, os fariseus tornaram um peso. Eu já disse hoje pela manhã que até hoje os judeus ortodoxos, radicais, eles respeitam demais o sábado. Estava agora, nesses dias que eu fui a Israel, nós estávamos hospedados em Tel Aviv, de sexta para sábado, e a guia da nossa caravana falou, tem três elevadores no hotel. 2 elevadores vocês podem usar. O terceiro elevador, que fica piscando, ele para em todos os andares do hotel, porque o judeu ortodoxo, ele é tão radical no sábado, que apertar o botão de um elevador, para ele já é trabalho. E ele não pode nem fazer isso. Agora imagine nos dias de Jesus, os fariseus estavam preocupados com uma questão religiosa. Jesus estava com seus discípulos e ele não estava cometendo algo ilegal. Se você ler lá em Deuteronômio, recolher espigas era algo previsto na lei. A lei previa isso, que se você passasse pelo campo de alguém e você tivesse fome, você poderia recolher uma espiga, uma fruta. Eles não estavam roubando, eles não estavam infringindo a lei. Mas os fariseus estavam preocupados com o sábado. Eles estavam preocupados com regras. Eles estavam preocupados com tradições. E Jesus então responde os fariseus citando um texto do Antigo Testamento. Que texto é este, pastor? Jesus cita o dia em que Davi, fugindo de Saul, com fome, com seus soldados, ele chega no local do sacerdote e não tinha alimento, somente os pães da proposição, que eram assados todo sábado e eram colocados no tabernáculo ali como pães da presença, e só o sacerdote podia comer daquele pão. E Davi com seus soldados come do pão da proposição como pão da presença, e Jesus cita esse episódio do Antigo Testamento para refutar a religiosidade dos fariseus. Quando Jesus faz isso, ele está nos ensinando que necessidades humanas são mais importantes do que tradições religiosas. Eu vou dizer de novo,
necessidades humanas são mais importantes do que regras, tradições, imposições humanas. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 7, neste mesmo episódio, o escritor, o evangelista Mateus, acrescenta mais um versículo dizendo assim: misericórdia quero e não sacrifício. Para Deus, o mais importante não são tradições religiosas. Para Deus, o que mais importa não são regras, não são sistemas. Para Deus, as necessidades humanas vêm em primeiro lugar. Entenda de uma vez por todas hoje à noite. Não se apegue a sombras, não se apegue a coisas, tradições, manias, hábitos que deformam seu caráter. Não fique preso à forma da religião. Não fique obcecado por coisas pequenas. Não fique preso a coisas mesquinhas. Porque eu disse esta manhã e repito, existem pessoas mesquinhas, como os fariseus, que vivem perseguindo, implicando com os outros, são invejosas, medíocres, e muitas vezes usam a religião para julgar, se achando melhores que os outros. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não tem nada a ver com as implicações de uma religiosidade mórbida, doentia e que cobra as pessoas. Você já percebeu que todo fariseu moderno tem o hábito de querer futucar a vida dos outros? Todo fariseu moderno, ele quer olhar para o outro para esconder o defeito dele. Ele quer apontar para o outro para esconder a incompetência dele. E as pessoas jogam a felicidade fora porque se tornam mesquinhas, porque se tornam ferrenhas críticas dos outros. Você nunca vai ver em uma cidade, em uma praça, uma escultura ou uma estátua em homenagem ao maior crítico da cidade. Porque pessoas críticas demais são amargas. Elas olham apenas para o lado negativo da vida. Elas estão cobrando performance religiosa dos outros. Elas estão como se estivesse com um caderno, querendo medir a estatura da sua espiritualidade, querendo te julgar pela roupa, querendo te julgar pelos seus hábitos, querendo te julgar pela fachada. E Jesus dá uma lição nos fariseus, porque os fariseus transformaram a religião em um clube de elite. Aqui só pode os perfeitos, aqui só pode os melhores, aqui só tem lugar para quem tem alta performance religiosa. Eles fecham a porta do reino de Deus e eles criam um clube de elitistas que detêm, que são detentores da voz de Deus para uma geração. E eles excluem todos os outros. Todos os outros estão excluídos da graça. Jesus não. A proposta de Jesus é diferente. Porque Jesus ama as pessoas como elas são. Eu disse, Jesus ama as pessoas como elas são. Agora preste atenção, olhe para cá. Nós também corremos o risco de transformar a religião em um clube. Nós também corremos o risco de criar
paredes e de achar que nós somos melhores do que os outros. Nós também corremos o risco de tornar o culto algo mecânico. Nós também corremos o risco de tornar o evangelho algo apenas para uma elite, porque nós achamos lá no fundo do nosso coração que nós merecemos. Eu não sou como aquela prostituta suja, eu não sou como aquele homossexual, eu nunca roubei, eu nunca cometi crimes hediondos, eu acho que eu mereço a graça de Deus. E inconscientemente nós vamos criando cercas para as pessoas. Inconscientemente nós vamos colocando barreiras para que as pessoas alcancem o evangelho. Mas a proposta de Jesus não é uma proposta moralista. Cuidado com os moralistas. Todo moralista esconde um pecado. Todo moralista que quer te dar lição de moral esconde uma fraqueza. Todo moralista é como os fariseus, sepulcros caiados. Por fora são belos, por dentro estão apodrecendo. Jesus não tem nada a ver com os fariseus. Jesus ama você do jeito que você é. Jesus prioriza pessoas. Eu não estou dizendo que Jesus vai concordar com o teu pecado. Não é isso. Eu não estou querendo dizer que Jesus vai passar a mão na sua cabeça se você está vivendo uma vida dupla. Não é isso. Você não entendeu o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que existe uma diferença abismal. Uma diferença profunda entre a proposta farisaica e a proposta do evangelho, entre a proposta da religião e a proposta de Jesus, porque a religião diz assim para você: obedeça regras, faça isso, faça aquilo outro, ande direitinho e você vai ser aceito por Deus. Isso é o que a religião prega. E tem muita gente embarcando nisso, olha para cá, mas tem muita gente que não entendeu o evangelho. Porque vive num mecanismo de religiosidade. Se eu me esforçar, Deus vai me amar. Se eu fizer isso, Deus vai me aceitar. Se eu obedecer regras, Deus vai olhar para mim com um olhar de misericórdia. E quantos estão neste barco tentando buscar o favor de Deus? E adoecem, e perdem a alma, e se tornam rígidos, e colocam peso nos outros, e cobram performance dos outros, porque a religião diz: primeiro se conserte, primeiro faça isso, aquilo outro, e você vai trazer o favor de Deus para você. O evangelho tem uma diferença abismal, porque o evangelho não diz assim: obedeça, cumpra esta regra, faça isso, faça aquilo, e Deus vai te aceitar. Não. O evangelho diz: você já foi aceito por Jesus. E porque você foi aceito por Jesus, agora você obedece, agora você ama, agora você vive os princípios do evangelho. Porque deixe-me dizer uma coisa para você: nada que você faça, escute isso, você que está na internet, escute isso, nada que você possa fazer vai aumentar ou diminuir o amor de Jesus por você. Jesus te ama de forma incondicional. Eu disse: Jesus te ama de forma incondicional. Eu disse: Jesus te ama de forma incondicional. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, isso não muda. A opinião dele sobre você não muda.
a intensidade do amor dele por você. Jesus te ama e ponto final. E nada pode mudar o amor de Jesus por você. Se você crê nisso, levante a sua mão onde você está e glorifique o nome do Senhor. Vamos em frente. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. O segundo episódio nos mostra isso. Que Jesus não apenas prioriza a gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não gosta de gente, você não entendeu o Evangelho. Aqui não tem. Aqui não tem. Mas tem gente que tem alergia de gente. Olha, pastor, não tolero gente. Quem não tolera gente não entendeu Jesus. Não entendeu o Evangelho. Porque para Jesus, pessoas são prioridades. Mas Jesus não apenas prioriza pessoas, Jesus valoriza pessoas. Você tem um valor inestimável para Deus. Você não imagina o quanto Deus ama você. Você não pode compreender isso pela razão humana, o quanto você é especial para Jesus. E o segundo episódio nos prova isso. Aquele homem estava ali na sinagoga, um local religioso de culto. Provavelmente, estão comigo aqui, amém? Estão comigo aqui, amém? Provavelmente ele era um frequentador assíduo daquele lugar. Porque as sinagogas não eram grandes. Sinagoga era como uma casa que 10 famílias se reuniam ali, 15 famílias, menos. Porque era um local de culto dos judeus, aqueles que iam para o templo apenas uma vez ao ano, tinha uma sinagoga próximo da vila. Eu estive lá agora em Cafarnaum, na sinagoga onde Jesus expulsou um demônio do homem, era 50 metros da casa de Pedro. Interessante que eu preguei sobre isso e vi lá. Eu fui na casa de Pedro e fui na sinagoga. Falando nisso, 2027, nós vamos fazer outra caravana. Quem quiser ir comigo, já dá o nome, que eu vou levar pelo menos uns 100 adetianos 2027. Vocês estão desanimados. Então vamos conhecer o templo de Salomão, então. Olhe para cá. Olhe para cá. Aquele homem estava ali, sábado. Olhe para cá. O sábado deles era o domingo nosso. Como é que é o teu domingo? Você almoça com a família, não é mesmo? A gente bota uma roupinha de ver Deus, roupinha melhor. Domingo, pastor, domingo eu bato ponto na Adete. Domingo eu vou na igreja, porque domingo é o meu dia de ver Deus. É o dia, pastor, que eu vou para a igreja. Esse homem também, sábado, o coitadinho com a mão mirrada, eu vou para a sinagoga. Chegou lá na sinagoga, ninguém via ele. Ninguém enxergava o homem. Ele entrava, saía com a mão mirrada, maravilha, alguém lia a lei lá, tudo bem, o cara está bem, vai embora. Ninguém via ele. Ninguém enxergava ele. Os fariseus começaram a enxergar ele por um outro viés. Os fariseus começaram a enxergar ele como uma armadilha para pegar Jesus. Vamos usar esse cara aí. Está vendo esse fulano aí? Que vem todo sábado aqui na sinagoga, ele tem a mão meio estranha, a mão mirrada. Vamos usar ele? E os fariseus ficaram olhando para ele como uma mercadoria para ser usado, para pegar Jesus num flagrante. Jesus chega na sinagoga e chama o homem para o meio. Vem para o meio, sai do canto. Ei, estou te vendo, viu? Jesus chega para aquele homem e diz, olha, ninguém te enxergou aqui, pois eu estou te vendo, vem para o meio. Vem para o meio. Vem para o meio. Jesus começa a enxergar a dor daquele homem. Talvez você tenha entrado aqui em alguns cultos com a tua alma quebrada. Ninguém orou por você. Ninguém te deu um abraço.
Porque às vezes a gente vem para uma reunião como essa e a gente faz uma cara de crente, de santo, está tudo bem, está tudo legal. Mas por dentro as coisas não estão boas. Talvez ninguém percebeu a deformidade do teu caráter até hoje. Você conseguiu empurrar o lixo para debaixo do tapete. Talvez ninguém conseguiu enxergar a dor no teu olhar. Jesus olha para ele. Porque você tem um potencial dentro de você que nem você sabe. Jesus enxerga você hoje à noite. Eu disse, Jesus enxerga você hoje à noite. Eu estou dizendo para você que está aí no seu quarto, na internet, Jesus enxerga você. Ele ama você, Ele está te observando hoje. Os olhos de Jesus estão olhando para você, meu irmão, minha irmã. Mesmo com todos os seus pecados e erros, mesmo que as pessoas não te valorizem, que talvez tenham te humilhado ou queiram te usar, Jesus valoriza você, Ele acredita em você, Jesus ama você, você é importante para Ele. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Talvez você esteja dizendo, pastor, ninguém me enxerga. Eu sofro sozinha. Eu sofro sozinho. Ninguém enxerga a minha dor. Ninguém enxerga o meu drama. Ninguém enxerga minhas lágrimas. Hoje à noite eu estou te apresentando um Salvador meigo, cujos olhos estão voltados para você. Se ninguém acredita em você, se a sua família não acredita em você, se os seus amigos não acreditam em você, eu quero lhe dizer, Deus acredita em você. Há um potencial dentro de você que você ainda não descobriu. Mas Deus está aqui para fazer florescer este potencial. Quantos recebem esta palavra, digam amém. Terceiro lugar. Jesus se importa com você porque você é a prioridade para Ele. Amém? Amém? Jesus se importa com você porque Ele valoriza gente. Pessoas. Ele enxergou aquele homem na sinagoga. Terceiro, Jesus tem o poder para transformar e curar pessoas. Jesus não somente te ama, Jesus não somente te valoriza, Jesus tem o poder para curar e transformar você. É interessante esse texto. Interessante esse texto. Eu vou te ensinar algo desse texto que talvez você ainda não enxergou. A mão ressequida daquele homem era um sinal. Era o quê? Era o quê? Era o quê? A mão ressequida daquele homem que foi curada era emblemático do que Jesus queria fazer com a nação de Israel. Isso aqui não é um milagre isolado do Evangelho. Não. Isso aqui tem um contexto histórico e um contexto teológico. Porque a mão mirrada daquele homem era emblemática do que Jesus queria fazer com uma nação que estava perdida na sua religiosidade. Isso aqui é emblemático porque Jesus queria tornar novamente fértil o que estava seco, tornar vivo o que estava atrofiado e fazer florescer aquilo que foi deformado pelo peso da religiosidade.
Isso aqui é um sinal. Não é por acaso. Jesus está curando a mão mirrada de um homem, e a mensagem implícita de Jesus é: eu quero fazer isto com a nação de Israel. Eu quero pegar o que está seco, eu quero pegar aquilo que está ressequido, eu quero pegar aquilo que perdeu a fertilidade, aquilo que está atrofiado, e fazer florescer de novo aquilo que o peso da religiosidade destruiu. Eu quero dizer para você que eu e você estamos incluídos nesse texto, porque o milagre da cura de um homem da mão ressequida é um sinal para nós hoje, é um sinal para você hoje, é um sinal para a tua vida. Se o teu casamento ressecou, se a tua vida empedrou, se a tua alma perdeu o vigor, se você desistiu dos teus sonhos, dos teus projetos, se você perdeu o elan pela vida, a vontade de viver, se você perdeu o pique para a vida, se você perdeu a alegria de viver, se secou a tua alma, se a sua alma foi calcificada e empedrada pelos lutas e fracassos da vida, Jesus está aqui para ressuscitar de novo aquilo que o tempo destruiu, aquilo que empedrou a tua alma, aquilo que endureceu o teu coração. Jesus está aqui para isso. Vejam, queridos, que o texto diz que Jesus ficou profundamente entristecido. Olha o que o texto diz no versículo 5 do capítulo 3, irado. A ira é um sentimento saudável. A neutralidade emocional é sinal de doença. Irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Jesus, irado, diz o texto, olhou para o que estava à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Se é algo que decepciona Deus, é quando você perde a capacidade de sentir a dor alheia. É quando você banaliza a dor. É quando você não chora mais. É quando você não sente mais a dor, a angústia das pessoas. Jesus se irou, Jesus se revoltou, profundamente entristecido. Irmão, essa expressão ela é muito forte, ela é muito veemente, profundamente entristecido. Porque Jesus viu semblante hipócrita. Jesus viu gente que quer jogar com gente. Jesus viu gente manipuladora. E Jesus sente a tristeza quando a vida humana é diminuída, quando nós não percebemos a dor do outro, quando nós não choramos mais pelas angústias da vida. Mas sabe o que eu acho lindo nesse texto? O homem da mão ressequida não regenerou seus músculos, ele simplesmente estendeu o que estava morto. E Jesus disse: estende a mão. E quando Jesus disse estende a mão daquele homem foi restaurada. Ele não fez nada. Olhe para cá, onde você estiver na internet. Aquele homem não curou a mão dele. Aquele homem não tirou a atrofia da mão dele. O que aquele homem fez, pastor? Jesus disse de forma singela, profunda, meiga: estende a mão. Ele estendeu a mão. E quando ele estendeu a mão, instantaneamente a mão daquele homem foi curada, para a glória de Deus. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui hoje à noite. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui hoje à noite. Eu sinto a unção do Espírito aqui.
Jesus está dizendo para você: traga para mim hoje o que o tempo enrijeceu. Jesus está dizendo para você hoje: coloque na minha mão aquilo que empedrou dentro de você, porque às vezes a tua mão está perfeita, mas a tua alma perdeu a sensibilidade, você não sente mais, a tua alma se empedrou. Quem sabe os teus sonhos foram enrijecidos pelos fracassos da vida. Jesus está te convidando hoje e dizendo: traga para mim que eu vou ressuscitar os teus sonhos. Jesus está te convidando hoje, está te dizendo: eu vou entrar nas rachaduras da tua alma, eu vou entrar na sequidão e no deserto da tua vida, e eu vou fazer florescer tudo de novo, eu vou fazer florescer tudo de novo, eu vou fazer florescer tudo de novo. Estenda para Jesus aquilo que o tempo enrijeceu. Aleluia. Aleluia. Porque um coração restaurado se torna um instrumento da graça. Um coração restaurado se torna um instrumento da graça. A mão restaurada daquele homem se tornaria, depois do encontro com Jesus, uma mão que poderia servir, tocar e abraçar. Sabe, gente, estou profundamente convencido de que a obra de Deus em nós não é por acaso. Se eu fosse dar esse microfone para pessoas aqui, nós ouviríamos testemunhos maravilhosos dizendo: pastor, Deus me fez superar um trauma. Eu estou aqui hoje à noite, pastor, porque um dia eu não acreditava mais, mas Jesus veio ao meu encontro. Jesus tirou a atrofia da minha alma, porque um coração restaurado se torna um canal de graça para os outros. Pessoas feridas ferem, pessoas amargas ferem, pessoas decepcionadas ferem, mas pessoas curadas curam, pessoas curadas reproduzem a graça, pessoas curadas abraçam, pessoas curadas estendem a mão, pessoas curadas replicam o que recebeu de Deus e tornam agentes de transformação no ambiente em que vivem, porque transformam ambientes opressores da religião, do farisaísmo, em ambientes de graça. Jesus disse: estende a mão, eu posso fazer por você o que a religião não fez, eu posso fazer por você o que os fariseus não podem fazer. Hoje à noite, não importa o teu dor, o teu drama, não importa se você foi usado por alguém, não importa se você se decepcionou com a vida, Jesus está aqui. Eu digo de novo: Jesus está aqui. Jesus está aqui para te curar, para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para te levantar. Você pode ser um agente da graça de Deus. Jesus se importa com você. Qual é a resposta que nós vamos dar? Qual é a resposta que você vai dar? O texto sugere duas. Primeiro, olhe para as pessoas como Jesus as vê. Olhe para as pessoas como Jesus as vê. Pessoas são importantes para Deus, devem ser importantes para nós. A melhor maneira de adorar a Deus é amando e ajudando pessoas.
Você é importante para Jesus. Valorize encontros, encontros são divinos. Muitas vezes Deus pode trazer anjos na sua vida através de encontros. Pessoas são importantes para Deus. Valorize conexões. Valorize um abraço. Valorize gente. Não tenha alergia de gente. Ame pessoas. Não julgue. Ame. Não olhe para os outros com olhar de superioridade. Não. Estenda o olhar de Jesus. Enxergue as pessoas como Jesus as vê. Um encontro pode mudar a vida de uma pessoa. Um sorriso no elevador pode evitar um suicídio. Uma mensagem no WhatsApp pode mudar o dia de alguém. Um abraço num culto pode mudar o destino eterno de uma pessoa. Tem um filme, eu não sei se você já assistiu esse filme, se você não assistiu, assista. O título desse filme é O Solista. Um jornalista de Los Angeles encontrou nas ruas de Los Angeles, enquanto ele passava, ele ouviu o som de um violoncelo. E quando ele olhou, era um homem que tocava com apenas 2 cordas. E aquele homem estava ali, nas ruas de Los Angeles, ninguém observava ele. Aquele jornalista do New York Times começou a escrever sobre a história daquele homem. Ele descobriu que quando ele era adolescente, ele foi aluno de uma das mais famosas escolas de música dos Estados Unidos. Mas um dia, aquele homem começou a sofrer de esquizofrenia existencial. E ele foi para as ruas de Los Angeles. Mas aquele jornalista famoso começou a escrever sobre a história dele. E ele fez o que um jornalista não pode fazer. Ele se envolveu com a vida daquele homem. Ele se tornou amigo. Um único amigo daquele homem. Uma amizade pode mudar uma vida. O estender de uma mão pode mudar a história de uma pessoa. Por favor, essa semana, quando você encontrar alguém, esse encontro pode ser divino. Essa semana, quando você tocar a alma de alguém, lembre-se, pessoas são importantes para Deus. Essa semana, quando você puder abraçar alguém, faça isso. Eu não sou de tocar tambor, vocês me conhecem. Eu tenho muito defeito, mas um defeito que eu tenho é falar de mim. Mas hoje, foi lindo aqui, 200 famílias aqui. E quando eu estava indo para o carro, eu entendi que foi Deus falando comigo. Pegue R$100 e doe para alguém. Eu cheguei perto de uma mulher com um filho, perguntei onde ela morava. Ela disse, eu moro no Sol Nascente. E quando eu tirei R$100, eu falei, Deus me mandou te dar isso. Ah, irmão, ninguém paga isso. Ninguém paga isso. O brilho do olho dela, o filhinho extasiado, mãe, é R$100. Tocando as cordas da alma de uma pessoa. A vida não é só correria, gente. A vida não é só pagar boletos. A vida não é só pensar no seu umbigo. Pessoas são importantes para Jesus. A começar daqui dentro. Você não pode vir num culto e adorar e sair daqui do mesmo jeito, sem sorrir para alguém, sem perguntar o nome de alguém, sem abraçar alguém, porque encontros são divinos. Encontros mudam a história de pessoas. Pela graça de Deus, eu mudei a semana daquela mulher. Ela saiu daqui dizendo, olha, um homem lá nem me conhecia e me deu R$100. Quantas vidas estão esperando o teu abraço?
Quantas vidas estão esperando que você faça como Jesus? Venha para o meio, estenda a mão. Olhe para as pessoas como Jesus as vê. Pessoas são importantes para Ele. Pessoas devem ser importantes para nós. Nós não podemos trocar o culto pela compaixão. Ah, está tudo bem comigo, pastor, está tudo legal. Está tudo jóia. Ame pessoas. Essa é a primeira resposta que você pode dar. A segunda resposta que esse texto nos inspira a dar. Segunda resposta. Reconheça que Jesus é o Senhor da sua vida. O centro da sua vida. Porque o texto diz assim, assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus está acima de sistemas. Jesus está acima de tradições. Jesus está acima de regras. Porque o verdadeiro descanso está nele. Saia daqui esta noite com essa verdade. Ou Jesus é tudo, ou Ele não é nada. Ou Ele é o Senhor da tua vida, ou da tua história, ou Ele não é nada. Não há meio termos. Ou Jesus é tudo, ou Jesus é nada. Ele pode reconstruir hoje tudo que foi quebrado pelo tempo e pela vida. Olhe para essa foto que eu projetei hoje pela manhã. Tecladista, por favor, vem. Estão vendo essa foto? Sim ou não? Sim ou não? Jesus se importa com você. Esta foto refere-se a uma arte japonesa chamada Kintsugi. E eu não falo japonês, não sei se está certo. É a arte japonesa do reparo de cerâmicas e porcelanas quebradas, que une os fragmentos usando mistura com pó de ouro, prata ou platina. Agora, ouça essa frase: transformando as cicatrizes em veios dourados, que valorizam a peça, em vez de escondê-las, seguindo uma filosofia da arte japonesa. Em outras palavras, está vendo essa cerâmica? Está vendo aquelas rachaduras ali? Ela vale muito dinheiro. Ela vale mais do que uma cerâmica que nunca se quebrou. Qual é o ponto, pastor? Qual é a moral da história? É que um dia derrubaram e quebraram essa cerâmica, mas o artesão, a palavra artesão vem de arte e são. O artesão reconstruiu ela e ele a fez com fios de ouro. E essa cerâmica vale muito, muito, muito mais do que uma cerâmica que nunca foi quebrada. Tem um divino artesão aqui esta noite, se chamado Espírito Santo. Eu disse, tem um divino artesão aqui hoje à noite, se chamado Espírito Santo. E Ele está pegando as rachaduras da tua vida, e Ele está te restaurando de novo. O sol vai nascer, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a cantar e se emocionar com a vida, porque esse Espírito Santo precioso
vai pegar as rachaduras que a vida fez, que os fracassos, que as tragédias fizeram, e Ele vai tornar tudo novo, porque Jesus se importa com você. Curve tua cabeça, feche os teus olhos. Ore comigo silenciosamente agora, no teu coração. Ninguém precisa ouvir, só você e Deus. Ore comigo assim: Senhor Jesus, me ajuda, restaura completamente a minha vida, perdoa os meus pecados, muda a minha história, pega as rachaduras da minha alma, rigidez da minha alma, traz algo novo. Ore assim, diga: Espírito Santo, eu creio em Ti. Silenciosamente diga: Espírito Santo, vai agora no mais profundo do meu ser, traz um novo tempo, cura as feridas, restaura o que precisa ser restaurado hoje, pela glória de Deus. Se você fez comigo essa oração, dê um sinal com a sua mão. Dê um sinal com a sua mão. Fique de pé na presença do Senhor. Se você deu um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Saia do teu lugar rapidamente, venha aqui à frente, aqui no altar, que o Espírito Santo vai te curar agora. Venha, venha, eu quero orar por você. Não importa quem quer que você seja. Saia do teu lugar e venha aqui à frente. Deus vai curar a tua alma, Deus vai curar a tua vida. Não importa se você já frequenta uma igreja, hoje à noite, Deus te pegou. O Espírito Santo te tocou. Ele vai restaurar as rachaduras da tua alma, as cicatrizes da sua história. Ele vai fazer algo novo hoje à noite. Ele vai trazer um novo cântico no teu coração. Pode vir agora, em nome de Jesus. As feridas do tempo, as feridas da alma, aquilo que você não acredita mais, o Espírito Santo vai fazer hoje. O Espírito Santo vai fazer agora. A igreja orando, fecha os teus olhos, a igreja orando. Não é momento de nós assistirmos cena alguma, é momento de nós orarmos no Espírito. Comece a orar onde você está. Clame pelo toque dos céus. Clame pelo agir do Espírito Santo. Clame pela presença do Espírito Santo. Traga o novo, Senhor. Emerson, traga o novo, Espírito Santo. Traga o novo, Espírito Santo. Espírito Santo, nós ouvimos a sua palavra hoje aqui. Senhor, nesse ato de fé, essas pessoas vêm diante de Ti. São pessoas feridas, são pessoas que precisam de um milagre. E agora, Senhor, nesse exercício de fé, em o nome de Jesus, nós declaramos o milagre, nós declaramos a cura, nós declaramos a restauração. Anulamos agora toda esterilidade de vida, toda esterilidade de vida nós anulamos. Seja agora pelo poder de Jesus gerado vida. No nome de Jesus nós declaramos o milagre. Em nome de Jesus você viverá o milagre. Em nome de Jesus seja portador do milagre.
em nome de Jesus, seja testemunha do milagre. Confessamos o nome de Jesus, que é poderoso para fazer na sua vida o milagre. Então receba pela fé a sua vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, adore o Senhor. Hoje à noite Ele já te curou, Ele já trouxe um novo tempo na sua história.